Olá, está no ar o Jornada, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Todas as semanas vamos fazer uma viagem pelo Brasil e descobrir o que tem sido feito para melhorar os serviços prestados ao cidadão que procura o Judiciário do Trabalho. No programa de hoje vamos mostrar como é feita a preservação de documentos que guardam a história da Justiça do Trabalho. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, as dicas para a prevenção de incêndios e queimaduras para quem trabalha em cozinhas de bares e restaurantes. Direto da Bahia, a rapidez da implantação do PJE-JT nas varas do interior do estado. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos até Ceilândia, no Distrito Federal, para conhecer um artista que se inspira no rock and roll para montar belos mosaicos. Tudo isso e muito mais agora. O Jornada já começou. Em 2008, o Conselho Nacional de Justiça instituiu a política de gestão de memória para todos os tribunais. E para preservar a história da Justiça do Trabalho, os tribunais regionais do país inauguraram os chamados Centros de Memória. Hoje, a jornada viaja até Brasília, Campinas, São Paulo capital e Recife para mostrar como são preservados documentos e processos que revelam a história das relações de trabalho no Brasil. Recife, Pernambuco. Acervos históricos e paisagísticos construídos ainda no século XVI. São Paulo, o maior centro econômico do país, também abriga monumentos da arquitetura moderna na capital e no interior, como, por exemplo, Campinas. Brasília, capital federal e patrimônio cultural da humanidade. E o que essas cidades têm em comum, além de manter todos esses acervos históricos? Bom, é que o Poder Judiciário nesses locais também leva a sério o conceito de preservação documental. E como em outras regiões do país, segue a chamada política de gestão de memória estabelecida em 2008 pelo Conselho Nacional de Justiça para todos os tribunais do país. Em Brasília, o Tribunal Superior do Trabalho inaugurou há 15 anos este memorial. Entrar aqui é como fazer uma viagem no tempo. Peças e móveis usados ainda no século XVIII. Galerias com fotos dos 35 ex-corregedores e um acervo com mais de 900 processos que ajudam a contar a história das relações de trabalho no país. A importância da preservação é assegurar que a identidade institucional seja percebida, porque uma instituição que não tem memória é como uma pessoa sem nenhum documento, sem identidade. Então, os documentos eles refletem exatamente o caráter que identifica a instituição. Por isso, a importância da gente preservar esse material. A Justiça do Trabalho conta, por intermédio de todos os processos que ela apreciou até agora, conta a história do trabalhador brasileiro e das relações de trabalho no Brasil. Desde 2010, o CSJT, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, estabelece uma política em comum que deve ser seguida pelos 24 TRTs de todo o país para a preservação dos processos e documentos importantes. Pelas regras, parte do acervo é considerada de guarda permanente, ou seja, não será descartada. Exemplos: os livros que contam a biografia dos ministros. Dentre as ações que não podem ser eliminadas estão as denúncias de trabalho escravo e infantil. Outros processos são classificados como de guarda transitória. Por exemplo, os que tratam de discussões sobre valores do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e mesmo essas ações de guarda transitória passam por uma filtragem em que são guardados alguns exemplares. As mesmas regras valem para os processos virtuais. Nós não conseguimos imaginar o nosso futuro, quais os eventos sociais,
né, que irão acontecer. A gente pode até prever, né, prever que, por exemplo, o Brasil vai ganhar a próxima Copa, mas esse estado de certeza, esse exemplo que eu dei, ele só vai acontecer no momento vivido. Então a gente precisa viver para saber o que guardar, esse é o aspecto. E a amostragem é esse caráter de entendimento do passado para poder identificar exatamente quais são os documentos representativos que vão orientar o nosso futuro. Da capital do poder, fizemos uma viagem até o maior centro financeiro do país, São Paulo. Começamos pelo interior, Campinas, que fica a pouco mais de 90 quilômetros da capital. Em 2004, foi inaugurado o Centro de Memória do TRT da 15ª Região. Nas paredes, um retrato da vida dos trabalhadores desde 1940. E entre tantos documentos e objetos, a gente continuou o passeio aqui pelo Centro de Memória e olha só o que eu encontrei. Essa peça aqui, bem interessante, é um globo usado para distribuição dos processos, um sorteio. Essa peça aqui começou a ser usada, olha só, no século passado e continuou até 2005. Eu vou mostrar agora aqui como que isso tudo funcionava na prática. Esse sorteio aqui era acompanhado de perto pelo presidente do tribunal. Aí um servidor vinha aqui, fazia isso aqui, ó, que eu estou fazendo, girou o globo, puxava essa alavanca aqui e essa bolinha que saía, no caso aqui, saiu o número 18. Esse aqui seria o desembargador que tinha esse número, que a partir de então passaria a ser o relator daquele processo. Documentos que hoje fazem parte do acervo do memorial. Aqui estão guardadas mais de 82 mil ações. Muitas têm ajudado inclusive alguns empregados que agora querem se aposentar e precisam comprovar onde trabalharam. De Campinas, demos um pulo até a capital, São Paulo. Aqui conhecemos de perto um modelo de preservação de documentos que é referência no país. Tudo funciona por meio de um sistema de informática que agiliza as consultas. A rapidez no atendimento ela ficou exemplar, né? Antigamente a pessoa precisava agendar pela internet, havia um limite de atendimentos diários e como a demanda era muito grande, esses dias foram se ampliando de modo que a gente já chegou a ter 40 dias de espera para ser atendido no arquivo. Não, o atendimento ele era feito, não tínhamos o apoio desse sistema, então os pacotes de processos eram organizados manualmente e a gente precisava localizá-los no acervo e não tinha uma organização tão perfeita, né? Porque hoje os processos não precisam ficar juntos ou próximos. Eles podem ficar em caixas em qualquer posição. Eu tendo a posição da caixa, eu junto todos os processos. De São Paulo ao litoral nordestino. O Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco conta com esse espaço onde estão guardados 1.120 documentos e ações de dissídios coletivos. Aqui encontramos processos da década de 40 que mostram a exploração da mão de obra infantil e ainda o trabalho degradante no campo, onde empregados e suas famílias eram transportados em caminhões abertos, chamados pau de arara, sem nenhuma proteção. Muitos caíam, batiam a cabeça, ficavam meio que demente por conta do problema neurológico. Outros se acidentavam, perdiam perna ou quebravam os membros e não ficavam com assistência. Por quê? Porque não havia nenhuma lei ainda no campo. Existia a lei, mas a efetivação dessa lei não era vista e eles ficavam sem a cobertura de proteção, de saúde e ficavam à deriva. Esses trabalhadores ficavam alheios ao direito, né, que o trabalho oferecia. E são esses documentos, muitos ainda escritos à mão, que nos dão a certeza de que a memória da Justiça do Trabalho vai continuar viva. Todos os centros de memória, sejam elas do Poder Judiciário, do Executivo, do Legislativo, tem isso que é de uma beleza muito grande, né, que é contar a todos os cidadãos como se fez essa instituição, como essa instituição chegou até o momento presente e o que ela pode ainda prever ou esperar para o futuro. Portanto, os centros de memória, na verdade, são uma obrigação do Estado brasileiro ou de qualquer outro Estado, porque uma nação sem memória não existe.
Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões de destaque. O TRT do Piauí condenou a empresa brasileira de Correios e Telégrafos a pagar R$50 mil de indenização por danos morais ao empregado que adquiriu doenças ocupacionais no exercício das funções. É a segunda vez que o empregado é indenizado pelos Correios pelo mesmo motivo. Ele exercia a função de carteiro quando sofreu um acidente de trabalho e foi reabilitado. O carteiro apresentou novos problemas de saúde, mas a empresa manteve a exigência de esforços físicos. O Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas condenou o supermercado Bom Preço a pagar indenização de R$10 mil a uma ex-empregada que foi obrigada a dançar chachado, bater palmas e rebolar durante reuniões no horário de expediente. Ao analisar o caso, o TRT constatou a existência de dano moral, já que as reuniões eram feitas no salão da loja e na presença dos clientes. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais manteve a condenação imposta a uma indústria alimentícia ao pagamento de horas extras pela não concessão de intervalo para recuperação térmica a um operador de produção que trabalhava na sala de corte do frigorífico, manuseando aves abatidas. A CLT prevê intervalo de 20 minutos de repouso depois de 100 minutos de trabalho contínuo para os empregados que trabalham no interior das câmaras frigoríficas ou que movimentam mercadorias do ambiente quente para o frio, o que não foi respeitado no caso. Daqui a pouco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, dicas para a prevenção de acidentes em cozinhas de bares e restaurantes. E ainda hoje, PJE-JT avança na Bahia e em breve será implantado em todas as varas do trabalho do Estado. Nós voltamos em instantes. Vamos saber o que os tribunais têm feito para aprimorar a atuação da Justiça do Trabalho. Chegou a hora do JT em ação. Magistrados recém-possados do TRT da 18ª Região conheceram o sistema de produção de uma empresa que atua no processamento de carne bovina no Brasil, na região norte de Goiânia. A ideia é que os juízes conheçam os modos de produção e as atividades executadas pelos empregados de grandes corporações, além de verem de perto as condições de trabalho dos empregados do frigorífico. A visita foi organizada pela Escola Judicial do TRT goiano. O Juizado Especial da Infância e Adolescência da Circunscrição de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, que vai funcionar no Fórum Trabalhista do município, foi instalado durante ciclo de palestras sobre o trabalho infantil, que contou com a participação de especialistas no tema. O juizado, segundo no âmbito da 15ª Região, tem a missão de julgar todos os processos envolvendo trabalhadores com idade inferior a 18 anos, ações civis públicas e coletivas e autorizações para fiscalização de trabalho infantil doméstico. O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná iniciou mais um curso de inclusão digital para jovens portadores de deficiência e em situação de risco social. A nova turma é formada por alunos da Universidade Livre para Eficiência Humana. Os cursos são ministrados por voluntários, na maioria magistrados e servidores do tribunal. A proposta é que, além de aprender a usar computadores, os alunos tenham aulas sobre justiça, ergonomia, meio ambiente, trabalho infantil, entre outros temas. Quem trabalha na cozinha de bares e restaurantes sabe que deve ter cuidado para evitar acidentes. Hoje, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos conhecer as principais dicas para um trabalho seguro. Meu nome é Carlito Ferreira da Guarda, sou bombeiro civil líder, atuo na área de brigada contra incêndio. Estou aqui na cozinha de um restaurante para mostrar alguns itens que são importantes para evitar acidentes de trabalho, como curto-circuito, explosões, queimaduras. Então, já chegando aqui, podemos ver que o gás, o GLP desse restaurante é feito por canalização. Canalização o quê? Essa canalização é vinda de uma central de gás. E é importante que seja feita a manutenção dessa tubulação para que evite explosões no restaurante. Como fazer essa manutenção? Essa manutenção é feita de formas com uma empresa especializada. Essa tubulação é importante que seja feita a manutenção anual.
né? Por quê? Porque existem ferrugens, né? Elas podem causar explosões. Se é feito um teste por uma empresa especializada, eles vão detectar o erro, a falha nessa tubulação. Então, por isso, não existe nenhuma norma que obrigue a fazer a manutenção nessa tubulação uma vez por ano. Mas é importante que a senhora faça para a própria segurança da senhora, dos funcionários, dos visitantes e até mesmo dos próprios vizinhos do restaurante. É importante que seja fechado esse registro central e feita a queima todo o gás dessa tubulação. Para quê? Para que amanhã, a hora que a senhora chegar, não tenha surpresas, não esteja um vazamento no registro por falha ou por danos. Tem um vazamento e a senhora, na hora de acionar a tomada, aconteceu uma explosão que pode até causar óbitos. Agora vamos falar sobre também o que pode acontecer com uma panela de pressão. A senhora sabe como é feito o manuseio dessa panela de pressão? Na hora de tirar o ar de dentro da panela, né, depois de cozido, os meninos cozinheiros levantam o pino para soltar melhor o ar que tem lá dentro. Dona Rosa, só lembrando, jamais permitir que eles coloquem essa panela de pressão debaixo de uma torneira para agilizar. Nunca faça isso, sempre usar o pito, porque essa é a forma correta de manusear a panela de pressão. Agora vamos falar da fritadeira, que é um item também dentro do restaurante que causa muitos acidentes, porque na hora de manusear essa gordura é muito quente, é uma temperatura muito alta. Então, na hora do manuseio, se não tiver usando os EPIs e tiver um cuidado devido, pode causar muito acidente. Na cozinha desse restaurante, podemos ver que a ventilação é muito boa. Temos grandes janelões que têm uma ótima ventilação, né? Não só para o bem-estar dos funcionários, mas também para, no caso da evacuação do GLP. Se caso chegarmos, sentir o cheiro, o odor do GLP, nunca acendeu a luz, nunca acender um isqueiro, vir direto nas janelas, abrir as mesmas e deixar que o gás seja evacuado, né? Evitando assim uma grande explosão, causando danos para o funcionário, para o proprietário, para os visitantes e até mesmo para os vizinhos. Podemos ver também que acontecem muitos acidentes nos restaurantes por falta de tomadas. É o que não é o motivo, não é a situação desse restaurante. Podemos ver que tem várias tomadas, que é muito importante, e sempre ter um item só ligado em cada tomada. Bem, fica aí minhas dicas para evitar acidentes em cozinhas e restaurantes. Fiquem atentos. No próximo bloco, varas do trabalho da Bahia recebem o PJE-JT. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, o rock and roll serve de inspiração para a montagem de belos mosaicos. Nós voltamos daqui a pouco. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região disponibiliza na página do Facebook do TRT um glossário jurídico com o significado de expressões utilizadas no direito. Para saber mais, acesse facebook.com/trtrj.oficial. O processo judicial eletrônico está em funcionamento em 80% das varas do trabalho de todo o país. A Bahia já entrou na última fase de instalação do sistema. A meta é que até o final de 2015, todas as 88 varas do trabalho do estado funcionem de forma eletrônica. Bom Jesus da Lapa, distante 790 quilômetros de Salvador, abriga o Santuário de Bom Jesus, uma gruta calcária que há 324 anos atrai devotos do Brasil e do exterior. A cidade foi a escolhida para dar início à última fase de implantação do PJE-JT na Bahia. Nós completamos hoje 68 varas no estado da Bahia com o PJE. O nosso intuito é promover este ano
a ação do PJE nas demais varas restantes. A Vara de Bom Jesus da Lapa recebeu nos últimos 5 anos mais de 5.000 processos em papel. Com a tramitação eletrônica, o papel deixará de ser usado, gerando economia de energia, de materiais, como grampos e carimbos, e principalmente contribui com a preservação do meio ambiente. Com o PJE atuando em todo o estado, a expectativa é de reduzir cada vez mais o uso do papel nos processos. Isso já é possível perceber em apenas 2 anos de instalação da ferramenta. Em 2012, foram gastas mais de 17 milhões de folhas de papel. Em contrapartida, no ano passado, o TRT economizou cerca de 13 milhões de folhas, o que representa 931 árvores preservadas. De janeiro de 2013 a janeiro de 2015, mais de 98.000 ações virtuais ingressaram no TRT baiano e quase 60.000 já tiveram solução. Esse é outro objetivo da ferramenta, reduzir a duração do tempo na tramitação dos processos. Vai facilitar bastante a vida nossa, porque não vamos precisar estar comparecendo todos os dias à Justiça do Trabalho para ver andamento de processo, para distribuir processo. Então, poderemos dar qualquer informação para o nosso cliente dentro do próprio escritório. O PJE também favorece a população de outros municípios atendidos pela Vara do Trabalho. Somos 23 municípios atendidos aqui pela jurisdição. São quase 75.000 quilômetros quadrados de jurisdição. Aqui a gente tem poucas vias de locomoção, inclusive por sistema público, então vai atender bastante o jurisdicionado. Vamos viajar até 1939. Nesse ano, o Decreto-Lei número 1237 organizou a Justiça do Trabalho. É o que você confere agora no quadro Memória JT. 1939. Com o Decreto-Lei número 1237, a Justiça do Trabalho foi organizada. De acordo com a nova legislação, todos os conflitos entre empregado e empregador deveriam ser julgados pela Justiça do Trabalho, seja nas juntas de conciliação e julgamento, conselhos regionais do trabalho ou no Conselho Nacional do Trabalho, CNT. O decreto também transformou o CNT em Tribunal Superior da Justiça do Trabalho. A conciliação foi prevista no decreto. Ela deveria ser feita inicialmente em todo o processo, antes de ser levado a julgamento. Ações de dissídios individuais ou coletivos, inquéritos administrativos, recursos e execução também foram tratados no decreto. Com a legislação, todas as associações profissionais registradas no Departamento Nacional do Trabalho foram reconhecidas como sindicatos. No entanto, ficou previsto que cada profissão só poderia ter uma entidade sindical que a representasse. No próximo programa, você vai ver que em 1940 foi instituído o Salário Mínimo Nacional. A inspiração para montar belos murais veio do rock and roll. No quadro Meu Trabalho é uma Arte de hoje, vamos conhecer um artista da cidade de Ceilândia, no Distrito Federal. Há 15 anos, ele usa folhas de compensado para criar mosaicos bem radicais. Sou Roberto, brasiliense, vivo atualmente em Ceilândia, tenho 43 anos de idade e mexo com mosaico, mosaico do rock. Que produz algumas peças há alguns anos, ou seja, 15 anos que eu já mexo com essa arte. Eu nasci há 10 mil anos. Esse óculos escuro e a barba é uma homenagem ao meu querido que eu amo muito, o brasileiro, Raul Seixas, né? É uma imagem mesmo criada pelo Raul, né? Sou seixista mesmo, doente. E eu criei essa onda, essa imagem do rock, né? Barba, óculos, é uma imagem que foi surgindo mesmo. O mosaico do rock é porque já tem esse elevado, já tá dentro do coração, o espírito do rock, né? Então eu passo isso pra minha arte, né?
E vou formando, vou criando guitarras, criando imagens de gatos pretos. Aqui eu tenho uma folha de compensado de 1 metro por 1 metro. Você procura o center, né? Faço o desenho que você quer no centro para ficar tudo bonitinho, retinho, é tudo medido. Então você vem colando, sempre com a cerâmica, quebrando. Parte de acabamento sempre para fora. E assim vai se criando, quebrando. Até preencher o compensado todo. Lá por fora, só uma volta circular em terra. Eu posso usar ela aqui, ou como eu posso usar ela aqui. E tem algumas que você tem que, realmente você tem que fazer. É bem aceito, as pessoas gostam muito, admiram muito, eu acho. Não é um simples mosaico, né? É uma criação, né? Uma coisa que sai de dentro, né? E as pessoas gostaram muito, gostam muito da minha arte. O mosaico é isso, tem que ter alma, né? Fazer com alma o trabalho, né? Para surgir uma arte de verdade. O meu trabalho é uma arte. E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!